Seja bem-vindo. Saudações, seja bem-vindo. No presente vídeo vamos dar sequência às nossas aulas relativas à análise ao novo Código Penal e tendo em conta que na aula anterior começamos a analisar um novo título, na verdade é o título segundo, que fala sobre o facto punível e, no entanto, falamos lá na aula anterior sobre os pressupostos da punição que enquadram-se dentro do capítulo 1º desse título segundo e, portanto, hoje abordaremos sobre um capítulo diferente. Este capítulo é inerente às formas especiais do facto punível. Perfeito. No entanto, essas formas especiais do facto punível, dentro daquilo que é a Lei 38/20, que aprova o novo Código Penal, traz aqui algumas novidades em comparação ao Código Penal vigente até o ano passado. No entanto, esse Código Penal era de 1886, previa algumas situações, como por exemplo, no que diz respeito a intercrimes, quando vamos para a execução do crime, nós podemos verificar 3 situações, sendo elas a consumação, a tentativa ou a frustração. No entanto, dadas aquelas questões de diferenciação entre tentativa e frustração, o legislador angolano decidiu então retirar a figura da frustração. É uma novidade muito importante e eu aconselho a verificar o vídeo até ao fim para que possa efetivamente ter luzes em torno dessas questões. E se for novo no canal, eu quero desejar-lhes boas-vindas e convidar-lhe também já agora a inscrever-se, a deixar o seu gosto, comentário, sugestão ou crítica, ativar o sino para que o YouTube lhe possa notificar sempre que subimos vídeos novos e caso queira, compartilhe o máximo que puder para que mais pessoas possam ter acesso aos nossos conteúdos e desta maneira possamos também contribuir para a sua cultura jurídica. E se ainda não sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbia. Bem, ora, como eu disse inicialmente, é importante que se faça menção de que a gente ainda está dentro da parte geral do Código Penal. Perfeito. O nosso Código Penal está dividido em 2 partes. A parte geral, que engloba essas teorias gerais sobre a própria infração, e por outro lado, a parte especial, onde vamos falar de forma específica sobre cada tipo de crime. Atenção que essa parte especial começa a partir do artigo 147 do Código Penal e, por outro lado, a parte geral começa no artigo 1º e vai até o artigo 146 do Código Penal. Nessa perspectiva, nós ainda dentro daquilo que é o facto punível, já sabemos o que são factos puníveis, certo? Se não sabe o que são factos puníveis, tem de ver a nossa aula anterior e vai ter efetivamente maior luz sobre isso. Nós hoje vamos olhar efetivamente para aquilo que são as formas especiais do facto punível. Atenção, muitas vezes eu procuro e trago aqui exemplos já feitos aqui no nosso PowerPoint, porém hoje, dada aquilo que é a extensão dessa aula, eu não vou poder apresentar exemplos aqui, porque senão vamos ficar aqui muito tempo. Já acredito que esse vídeo já vai fazer no máximo, no mínimo 1 hora, no mínimo, porque é muita coisa que a gente tem aqui para abordar. Então, se colocasse mais exemplos, com certeza a gente ficaria aqui mais tempos. Então, vou exemplificando mesmo de forma oral. No entanto, vais ter que fazer um esforço de perceber, sem efetivamente a gente ter que exemplificar aqui no PowerPoint. No entanto, para hoje nós preparamos e vamos aqui analisar sobre o título 2º e capítulo 2º do Código Penal, inerente à parte geral do próprio Código Penal, e olharemos para as formas especiais do facto punível e numa primeira fase analisaremos sobre o intercrimes. Perfeito. Esse intercrimes configura vários momentos. Temos o primeiro momento que é o momento da resolução, mas não colocamos aqui. Temos os atos preparatórios, como o Código Penal prevê, os atos preparatórios, a tentativa, a consumação. São esses 3 atos que podem ocorrer aqui dentro do intercrimes. Perfeito. Para além disso, olharemos posteriormente para a questão da comparticipação criminosa, e quando fala-se de comparticipação criminosa, na verdade queremos falar sobre os agentes do crime. Quem são os agentes do crime? Quem pode efetivamente ser considerados como agentes do crime? É isso que a gente vai aqui analisar dentro das formas especiais do facto punível. A comparticipação criminosa está dividida em autoria e cumplicidade. Também já começa aqui a imperar uma certa novidade, porque se nós tivéssemos em conta o Código Penal vigente até o ano passado, que é o Código Penal de 1886, nós vamos verificar que, para além da autoria e da cumplicidade, iria existir uma terceira figura, que seria o encobridor. Portanto, o encobridor já não existe no ordenamento jurídico penal angolano, e é uma novidade, é uma novidade que a Lei 38/20 trouxe, ou seja, que o novo Código Penal trouxe. Para além dessa questão da comparticipação criminosa, analisaremos posteriormente sobre a questão do concurso de crimes e, para finalizar,
o crime continuado. São figuras muito importantes para o estudo daquilo que é, ou daquilo que são as formas especiais do facto punível, e portanto tem que ficar aí até ao fim para que possa efetivamente compreender tudo isso. Vamos em primeira instância analisar a questão do intercrimes. O que seria intercrimes para si? Na verdade, o intercrimes, segundo a doutrina, consiste na série de estádios ou fases do processo de realização do crime, desde os atos preparatórios até a consumação do facto criminoso. Perfeito. Quando falamos em intercrimes, não é que é um termo jurídico, na verdade queremos falar sobre fases do crime. O crime efetivamente vai obedecer várias etapas até a sua consumação ou não. No entanto, essas várias etapas, essas várias fases, este processo, não é? Este conjunto, esse desenrolar de processos ou de atos que vão ser praticados até a consumação do crime, nós vamos considerar como sendo intercrimes. No entanto, essas fases são várias e, como nós vimos anteriormente, englobam várias circunstâncias. Mas só que uma primeira circunstância vai ser efetivamente o momento da resolução do crime. Jorge, o que é resolução do crime? E, na verdade, nós não verificamos lá. Não verificamos lá por quê? Porque o nosso Código Penal, na verdade, nem sequer fala de resolução do crime. Por que que não fala do Código da resolução do crime? Porque a resolução do crime é, na verdade, o momento em que a pessoa decide executar um crime. Lhe vem na ideia, não é? Interior, no seu pensamento, meu caro, eu quero efetivamente furtar aquele bem, eu vou roubar, vou fazer um assalto, eu vou matar outra pessoa, eu vou cometer aqui um crime relativo à sexualidade, não é? Eu vou agredir fisicamente o meu inimigo. Não é? Isto aqui configura um ato de resolução. Quando eu resolvo, quando eu decido que vou praticar o crime. Portanto, a questão que se coloca aqui é exatamente essa. Será que nós podemos aplicar uma sanção para o indivíduo que pensou em roubar, pensou em furtar, pensou em agredir fisicamente outrem? Claramente que não, ele só pensou. E no direito, essencialmente na ordem normativa, jurídica, a gente vai aplicar a sanção apenas para atos externos, atos exteriores, atos que se exteriorizam. Se nós não exteriorizamos nenhum ato, com certeza a gente não vai punir. Eu quero matar, ok, quero, mas não mato ninguém. Cometi algum crime? Não. Ok? Excepto se eu manifestamente dizer àquele indivíduo, ameaçar que um dia vou fazer isso. Aí já estamos não propriamente a interiorizar, resolvemos, estamos a exteriorizar. Por quê? Porque são palavras, as palavras estão a ser ditas e, portanto, a palavra é uma forma de manifestação de vontade. Assim sendo, pode ser punido? Posso. Mas aqui o que se exige na resolução criminal é um ato interior e, portanto, o Código Penal não prevê nenhuma punição para quem pensa. Aqui o que se exige é, efetivamente, a prática de atos, diferente do que acontece, por exemplo, na ordem religiosa. Sabemos nós que todo aquele indivíduo que pensa em praticar qualquer crime que seja, vai, nos termos da lei divina, ser devidamente sancionado. Portanto, aqui não. Aqui a gente quer exteriorização e, portanto, não vamos efetivamente falar sobre isso com maior fulgor, porque o próprio Código Penal nem sequer fala. No entanto, passando dessa fase, que é a fase da resolução, que é o momento em que eu decido praticar o crime, vamos para os atos preparatórios, exatamente. O que vai ser então, o que vai ser atos preparatórios? Os atos preparatórios serão aqueles vários atos desencadeados com vista à materialização do crime, com base a atos que vão efetivamente ser exteriores. Eu decidi furtar, eu decidi agredir, eu decidi praticar qualquer outro crime, efetivamente, decidi injuriar. O que é que eu vou fazer? Vou preparar as circunstâncias, o momento, para poder praticar esse crime. Esses atos serão considerados como atos preparatórios. No entanto, nós vamos aqui ler o nosso conceito, mas na verdade esse conceito já é retirado do próprio Código Penal e, portanto, não vou ler mais essa noção e vou diretamente ao nosso Código Penal, que é também para ter já uma noção daquilo que a gente esteve cá a abordar. Não é? Temos aqui capítulo 2º, inerente ao título 2º, formas especiais do facto punível. No entanto, o artigo 19º estabelece atos preparatórios. Perfeito. Número 1.
São atos preparatórios os atos externos, perfeito, aqui a exteriorização, diferente da resolução onde não há em interior, não é? Destinados a facilitar ou a preparar a execução do facto, mas que não constituam ainda o começo da execução nos termos do artigo seguinte. Perfeito. O que acontece aqui é, eu ainda não comecei a executar, mas estou a praticar atos destinados a facilitar ou a preparar aquilo que é a execução do próprio crime. No entanto, vamos lá imaginar, o indivíduo concreto decidiu cometer o crime de agressão física, portanto pega no telefone e liga para o seu amigo. Não é? Meu caro, por favor, venha até a minha casa. Enquanto o amigo vem, ele vai ingerindo bebidas alcoólicas para poder ter mais coragem e, consequentemente, poder praticar aquele crime. Aqui são atos preparatórios ou não? São atos preparatórios. O indivíduo decidiu, efetivamente, cometer o crime, por exemplo, de homicídio, e, no entanto, vai até uma praça e compra uma faca, compra um machado, compra uma enxada, compra um luico, um lemo, aqui chamam muxarico, aqui na região do norte, para poder praticar aquele ato concreto. Não é? Esses são atos preparatórios. Ele está a preparar os atos para poder efetivamente cometer o crime. Mas ainda não começou a execução. É isso que se diferencia dos atos preparatórios com a execução, que é a terceira fase. Na primeira fase, que é a fase da resolução, não existe ainda a exteriorização, há uma interiorização apenas, que é o momento em que eu idealizo cometer o crime. Nos atos preparatórios eu pratico atos exteriores, mas que visem simplesmente facilitar ou preparar. E, no entanto, na fase final, que é a fase da execução, ali eu estou efetivamente a executar o crime resolvido inicialmente. Assim sendo, a questão que se coloca agora é, mas Jorge, será que se nós não conseguimos punir, ou se não punimos a resolução, será que vamos punir os atos preparatórios? A resposta é positiva e simultaneamente negativa. Por quê? Porque o próprio número 2 do artigo 19 nos vai responder da seguinte forma: os atos preparatórios não são puníveis, regra, salvo exceção, disposição em contrário. Perfeito. Quer dizer que a resposta é positiva e negativa. Em regra, nós não vamos punir os atos preparatórios, ou seja, todos aqueles atos desencadeados que visem praticar um certo crime, nós não vamos punir. Perfeito. Porém, se a lei estabelecer que, naquele caso concreto, a gente vai ter que punir, a gente terá efetivamente que aplicar a devida sanção ao indivíduo. No entanto, podemos aqui ainda olhar aqui para o exemplo que eu apliquei relativamente à preparação de um crime de homicídio. Imaginemos que o indivíduo, em vez de comprar uma faca, uma moca, um mocharico ou um luico, decide comprar uma arma de fogo. Será que ele vai ser punido? Claro que vai ser punido. Mas atenção, não vai ser punido pelo crime de homicídio, porque ainda nem sequer cometeu este crime, mas sim será punido sobre um outro crime. Se ele efetivamente não tem licença para ter a posse de arma, não é? Se não é qualquer agente autorizado da Polícia Nacional para ter essa posse de arma, automaticamente está a cometer aqui um crime, que é o crime de posse ilegal de armas, ou porte ilegal de armas. Automaticamente vai ser punido não pelo crime de homicídio, mas sim pelo crime de porte ilegal de armas. Atenção que esse crime tem legislação especial. Eu depois vou verificar aqui e vou colocar aqui na nossa descrição e também aqui para que você possa ter efetivamente noção de qual lei é essa. Nesse momento não tenho, mas é uma lei já antiga, acredito que é do tempo colonial ainda. Portanto, vamos ser punidos, mas não pelos atos preparatórios para o crime de homicídio, mas sim pelo facto de termos cometido o crime de porte ilegal de arma. E, no entanto, temos aqui salvo disposição em contrário. Existem determinadas circunstâncias, existem determinadas disposições, e nós vamos já entrar para a parte especial do Código Penal. E para que vocês comecem já a ter essa ideia, não é? Temos aqui, a partir do artigo 146, a parte especial do Código Penal, não é? Temos aqui, livro 2, parte especial do Código Penal. No entanto, existem alguns crimes que, efetivamente, vão ser sempre punidos no que diz respeito aos atos preparatórios. Quais são esses crimes?
Primeiramente, podemos olhar aqui para o artigo 263. Okay? Temos aqui artigo 263 e percebam que esse artigo 263 fala sobre disposições comuns e, na verdade, nós vamos ter que olhar aqui para sabermos efetivamente em que situação estamos. Não é? Temos aqui a falar de um capítulo específico, que é este capítulo aqui, segundo, fala sobre os crimes de falsificação de moeda, valores e selados e títulos de crédito. Significa que sempre que estivermos perante esses tipos de crimes previstos neste capítulo, todos, falsificação de moeda, falsificação de valores selados, falsificação de títulos de crédito, enfim, sempre que estivermos perante essa circunstância, haverá sempre punição dos atos preparatórios nos termos do artigo 263, porque diz o seguinte, no seu número 1, quem preparar a execução dos crimes descritos no presente capítulo, adquirindo, tendo em seu poder ou introduzir em território angolano equipamentos ou materiais adequados e destinados ao fabrico ou à falsificação de moeda, valores selados ou títulos de créditos, é punido com a pena de prisão até 3 anos ou com a multa até 360 dias. Perfeito. É importante que depois faças uma leitura íntegra do artigo para que possas ter mais luzes. Eu não vou poder fazer em função mesmo da questão temporal. No entanto, está aqui bem claro. Sempre que se trata, por exemplo, de falsificação de moedas, o indivíduo vem lá do estrangeiro, prepara, compra as maquinarias todas e coloca no território angolano para começar a falsificar moedas. Ok? Aqui há um ato preparatório. Ele ainda não está a executar. Simplesmente comprou a máquina e trouxe para Angola. Vai ser punido? Vai ser punido. O ato preparatório vai ser punido nos termos do artigo 263, número 1. Se for título de crédito, também. Se for os valores selados, também vai ser punido nos termos do artigo 263. Então, há aqui situações em que podemos punir, sim. Para além dessa questão, existem outros artigos? Sim, existem. Na verdade, nós falamos sempre do crime de contra a segurança do Estado, que são os crimes previstos no título 5º da parte especial do Código Penal. No entanto, temos aqui crimes contra a segurança do Estado, artigo 310, né? O primeiro crime é o crime de alta traição. Esse crime de alta traição, sempre que existir atos preparatórios, está aqui, artigo 312. Quem, por qualquer forma, preparar ou contribuir para a preparação de um crime de alta traição contra Angola é punido com pena de prisão de 1 a 10 anos. Perfeito. Significa que todo indivíduo que preparar atos para trair o nosso território, para trair a nossa pátria amada, vai ser efetivamente punido nos termos do artigo 312, independentemente de não ter começado a execução do mesmo crime. Para além disso, existe ainda um outro artigo, 36, estabelece aqui de modo genérico aplicação para todos os artigos, para todos os crimes contra a segurança do Estado, devendo ser estes crimes efetivamente puníveis os seus atos preparatórios, estabelecendo o seguinte, artigo 336, são punidos com pena de prisão até 3 anos ou com a de multa até 360 dias os atos preparatórios dos crimes previstos nos artigos 316 a 318, 320, 321, 323, 325 e 329 a 331. Significa que nesses crimes concretos haverá sempre a aplicação da sanção nos atos preparatórios. Aqui. No entanto, feitos esses atos preparatórios, o indivíduo vai partir para a execução. E essa execução pode ter 2 desfechos. Não é? Eu posso conseguir praticar o ato tal como eu idealizei inicialmente na fase da resolução, como não posso conseguir. E não posso conseguir por diversas razões. Ou por circunstâncias alheias à minha vontade, ou porque eu efetivamente não quis que o crime acontecesse. E nesse contexto poderá aqui desencadear o quê? A tentativa. Se por um lado, quando eu consigo, existe a consumação do crime, aqui não conseguindo, existe a tentativa. Como eu lhes disse, no Código Penal anterior, para além da tentativa, podia existir também a frustração, mas vamos esquecer, frustração já não existe no nosso ordenamento jurídico, portanto, sempre que alguém não consiga cometer o crime tal como ele quis, vamos ter que aplicar a questão da tentativa. Portanto, o que vai ser a tentativa? Vamos olhar aqui para uma noção de tentativa. A tentativa consiste numa fase inacabada do intercrimes e, por conseguinte, é menos grave que o crime consumado, pois, pelo menos, o desvalor do resultado será sempre menos na tentativa. Perfeito. Significa que
Tendo em conta a questão da tentativa, não é? Não chegar efetivamente a acabar a idealização do agente do crime, a penalização não pode ser a mesma do que da consumação. Imaginemos o seguinte: eu cometo o crime de homicídio e acabo retirando a vida efetivamente da pessoa que eu quis retirar. Há aqui punição. A punição é prevista aonde? Na parte especial do Código Penal. Vamos lá indagar esse artigo, não é? O artigo 300 não, é o artigo 146, que na verdade estamos aqui a falar, 147, estamos aqui a falar do crime de homicídio simples, né? Crime de homicídio simples, porque não há aqui nenhuma, a princípio, nenhuma circunstância que vai qualificar este crime. Perfeito. Temos aqui homicídio simples, artigo 147. Quem matar voluntariamente outra pessoa é punido com pena de prisão de 14 a 20 anos. E é importante que vocês comecem já a ter essa ideia. Sempre que nós falamos sobre consumação, significa que a punição é a prevista no próprio artigo inerente àquele crime concreto. Ou seja, para eu poder saber se a punição do crime consumado, tenho que olhar para os artigos inerentes à parte especial do Código Penal. Por exemplo, o indivíduo quis cometer crime de furto. Cometeu o crime de furto, ok. Qual é a moldura penal aplicável? Temos que ir para o artigo que fala sobre o furto. O indivíduo cometeu o crime de falsificação de moedas. Temos que ir para aquele artigo. Cometeu o crime de ofensas à integridade física. Temos que ir para o artigo que fala sobre isso. Cometeu o crime de homicídio. Temos que ir. Portanto, nós estamos aqui a falar sobre o crime de homicídio e, portanto, o indivíduo consumou o crime de homicídio. A moldura penal aplicável é aqui prevista nos termos do artigo 147. Essa é a punição aplicável para o indivíduo que consumou. E para quem tentou, será que a moldura penal justa vai ser também essa? Claramente que não. Daí que nós vamos ter pressupostos, requisitos necessários para podermos aplicar efetivamente a punição ao indivíduo que simplesmente tentou. E, portanto, essa questão está consagrada aqui nos termos do artigo 20º. E estabelece esse artigo o seguinte: a tentativa, quando a gente praticar com dolo atos de execução de um crime sem que este chegue a consumar-se. Ok? Significa que ele praticou um ato de execução, mas não consumou, e portanto há tentativa. Essa tentativa, esses atos de execução, são os previstos aqui nos termos do número 2 do artigo 20º, e portanto não preciso efetivamente lê-los. E dando sequência àquilo que é a nossa esquematização, e daqui a pouco voltaremos novamente para o nosso Código Penal. Infelizmente a gente vai estar aqui a fazer esse jogo, vem para cá, vem para lá, vem para cá, vem para lá, mas é muito normal. No entanto, olhamos para a punição. A moldura penal aplicável. Como é que a gente vai punir uma vez que não se aplica a moldura penal prevista lá no artigo 147, estamos a falar do crime de homicídio? O indivíduo que tentou apenas e não conseguiu consumar o crime de homicídio, será que vai ser punido? Vai ser punido, mas atenção, aqui existe também uma resposta idêntica àquela anterior. Por quê? Porque a punibilidade da tentativa, em regra, só se aplica naqueles crimes cuja moldura penal seja superior a 3 anos. Significa que se por acaso a gente encontrar no Código Penal algum crime que é punido com uma moldura penal inferior a 3 anos, a gente não vai punir a tentativa. Perfeito. É essa a ideia que tem que ser retirada. E nós vamos daqui a pouco olhar para o artigo que fala sobre a punibilidade da própria tentativa. No entanto, para além dessa questão, existem alguns crimes que, independentemente do crime ser inferior ou não a 3 anos, vai ser sempre punida a tentativa. Quais são esses crimes? São os previstos nos artigos 265, né, como conseguem perceber aqui, 271 e 398, também o artigo 422, todos do Código Penal. No entanto, eu vou primeiramente ler aqui o artigo 21º, que fala sobre a punibilidade da tentativa, né, estabelecendo o seguinte: número 1, salvo disposição em contrário, a tentativa só é punível se ao crime consumado respectivo corresponder pena superior a 3 anos de prisão. Perfeito. É basicamente aquilo que a gente já viu anteriormente. No entanto, existem, como eu disse, certos crimes que vão efetivamente ser punidos independentemente da moldura penal ser superior ou não a 3 anos. Temos aqui o artigo 265 que fala sobre a tentativa, não é?
Nos crimes de falsificação de moeda, valores selados e títulos de crédito descritos no presente capítulo, a tentativa é sempre punível. Perfeito. Os crimes nesses casos vão ser sempre puníveis, independentemente da moldura penal abstrata ser inferior a 3 anos. Nós vamos agora olhar para título de exemplo para outras questões. Não é? Temos aqui o artigo 271 do Código Penal, que fala ainda: nos crimes descritos neste capítulo, a tentativa é sempre punível. Artigo 271. Quais são os crimes previstos neste capítulo? Temos que efetivamente olhar para o capítulo e, no entanto, o capítulo é inerente aos crimes de falsificação e esses crimes de falsificação, regra geral, vão ser sempre punidos. Posto isto, podemos ainda olhar para outro tipo de crime, que é, por exemplo, o crime de furto. Alguém que tentar praticar um crime de furto, será que vai ser punido? Claramente que sim, será sempre punido nos termos do nosso Código Penal. Temos aqui o capítulo inerente aos crimes, não é? O título inerente aos crimes contra o património, não é? E temos aqui o capítulo 2º que fala sobre os crimes contra a propriedade e o artigo 392 fala sobre o furto. E, no entanto, este furto vai ser efetivamente punido quando existir tentativa? Claro que sim. O nosso Código Penal não deixou de punir, nos termos do artigo 398, estabelecendo o seguinte: no crime de furto, a tentativa é sempre punível, salvo se o valor da coisa subtraída for diminuto. Jorge, como assim o crime de furto é sempre punível? Sim, é sempre punível. Vamos imaginar que certo indivíduo, imaginemos, e aqui em Angola, aqui em Luanda principalmente acontece isso, certo indivíduo encontra outro, verifica, idealiza, é aquele indivíduo efetivamente que eu quero furtar o bem, ele é franzino, não tem força nem nada, então está a andar com um telefone de alto escalão, não é muito caro, então vou até lá e vou retirar-lhe o telefone. Só que chega lá e, surpreendido, a pessoa que ele pensou que era franzina, afinal treina artes marciais, pega no indivíduo, baçulas e quedas, e, no entanto, é pego. Aqui ele consumou o crime? Não. Mas praticou atos de execução? Sim, praticou atos de execução. Já não estamos a falar de atos preparatórios, estamos a falar de atos de execução. Portanto, há aqui consumação? Não há consumação, mas há tentativa. E essa tentativa vai ser punível? Vai ser punível nos termos do artigo 398. Perfeito. Sempre que alguém tentar praticar um crime de furto, meu caro, esquece. Vai ser punido. No entanto, a questão que se coloca é: isso, exceto se o valor for do minuto, o que é isso de valor do minuto? Nós temos que olhar aqui, voltar mais uma vez aqui para o título inerente aos crimes contra o património, porque temos aqui disposições preliminares, e essas disposições preliminares significa que se aplicam para todos os crimes contra o património. E temos aqui conceitos ou definições, né? E o artigo 391, na sua linha A, estabelece valor de minuto. O que é um valor de minuto? O valor de minuto é aquele que não exceder metade do salário mensal mais baixo da função pública no momento em que o facto for praticado. Portanto, são exemplos claros de que a tentativa pode e vai ser sempre, vai ser sempre punida em certos crimes. Não é? E, no entanto, estão aqui exemplos claros dessa questão. Vamos voltar mais uma vez para o artigo inerente à tentativa, que é o artigo 20º, não é? Estamos a falar sobre a sua punição. E temos aqui a tentativa, como é que vai ser punida, não é? Já que não podemos aplicar, como vimos, a parte especial, como é que a gente vai punir isso? Eu vou pegar aqui, vou aqui para o Word, para nos facilitar, não é? Para nos facilitar a gente compreender com maior fulgor essa questão, não é? Vamos lá, vou analisar o seguinte: a moldura penal é punida nos termos do artigo 20º, que a tentativa é punível com a pena aplicável ao crime consumado, especialmente atenuada. Perfeito. Vamos imaginar que o crime seja o homicídio, não é? Seja o crime de homicídio simples, nos termos do artigo 147. Perfeito. Quem matar voluntariamente outra pessoa é punido com pena de prisão de 14 a 20 anos. Perfeito. Significa que ele se cometesse o crime de homicídio simples, seria punido com uma pena que ia de 14 a 20 anos. Perfeito. Mas só que não cometeu o crime, ele apenas tentou. E essa tentativa vai ser aplicada à moldura penal
especialmente atenuada. No entanto, para nós olharmos para esse caráter especialmente atenuada, teremos mais uma vez de recuar aqui no nosso código e vamos aqui analisar as questões inerentes às circunstâncias agravantes, atenuantes, mas o que a gente pretende é efetivamente atenuar de forma especial. Temos aqui artigo, capítulo 4 da parte geral ainda, fala sobre a escolha e medida da pena. E a gente vai falar sobre isso na devida altura. E, no entanto, temos aqui as circunstâncias relevantes para a determinação da medida da pena, temos as circunstâncias agravantes, as circunstâncias atenuantes. Temos isso tudo aqui, nós estamos no artigo 1º, perfeito. Mas não é isso que a gente quer saber sobre a atenuação especial. Existe um artigo que fala sobre isso, temos aqui o artigo 73, que estabelece o seguinte: número 1, o tribunal atenua especialmente a pena, para além dos casos especialmente previstos na lei. E atenção, esse é um caso previsto na lei, porque é a própria lei que determina que, em caso de tentativa, nós vamos aplicar a moldura penal que caberia a quem? Ao autor do crime consumado, no entanto, especialmente atenuada. E essa atenuação vai ser prevista com base a quê? Como é que nós vamos aplicar essa atenuação? Temos que olhar agora para o artigo 74. Atenção, terminar de ler o artigo 73. Eu já não vou ler por conta da questão temporal, já não vou repetir isso. No entanto, o artigo 74 estabelece o seguinte: número 1, sempre que houver lugar à atenuação especial da pena, observa-se o seguinte relativamente aos limites da pena aplicável. A linha A. O limite máximo da pena de prisão é reduzido em 1/3. Perfeito. O limite máximo, que é o 20 anos, vai ser reduzido em 1/3. Perfeito. E como é que a gente vai fazer isso? Deixa-me pegar aqui a calculadora. Tenho a calculadora, 1/3 de 20 vai ser 20 a dividir por 3. Perfeito. Está aqui. 6,666. Pronto. Vamos imaginar que são 6 anos. 6 anos e 6 meses. Perfeito. Este vai ser o limite máximo da moldura penal aplicável ao autor da tentativa do crime de homicídio. No entanto, e o seu limite mínimo qual será? O limite mínimo da pena de prisão é reduzido a 1/5 se for igual ou superior a 3 anos e ao mínimo legal se for inferior. No entanto, esta moldura penal aqui aplicável, qual é o limite mínimo? É 14, é igual, superior ou inferior a 3 anos? É superior a 3 anos. Sendo superior a 3 anos, logo a gente vai ter que aplicar 1/5 e não o mínimo legal. Portanto, vamos olhar aqui mais uma vez para o nosso código, para a nossa calculadora. Vamos lá, são 14 anos a dividir por 5. Portanto, temos 1/5 que são 2 anos e 8 meses. Significa que a moldura penal abstrata aplicável para o autor do crime de homicídio na forma tentada vai de 8 anos e 8 meses a 6 anos e 6 meses. Perfeito. Significa que nós vamos aqui efetivamente aplicar uma moldura penal muito inferior em relação ao indivíduo que tentou, em comparação com o indivíduo que efetivamente consumou o crime. Então, estamos a fazer justiça? Eu creio que sim, estamos sim a fazer justiça, porque o indivíduo que tenta não vai efetivamente ser punido da mesma forma daquele que consumou. Embora que consumou, perfeito. Vamos agora voltar mais uma vez para o nosso artigo 20º, que vai, 21º, que vai, na verdade, aqui apresentar-nos algumas situações em que a tentativa não vai ser efetivamente punível em momento algum. A tentativa não vai ser punível quando for manifesta a ineptidão do meio empregado pelo agente, ou a linha B, quando a inexistência do objeto essencial para a consumação do crime. Perfeito. Ineptidão do meio emprego pelo agente. O que isso é? Vamos imaginar, o indivíduo quer praticar um crime de homicídio, quer utilizar um meio, e meio esse que pode qualificar o crime para um crime qualificado em razão do próprio meio, que é o veneno. Vai utilizar o veneno, quer utilizar o veneno, só que em vez de colocar o veneno, coloca areia, coloca açúcar, coloca sal, coloca fuba, enfim, coloca um outro meio que não vai levar à morte.
daquela pessoa. Será que aqui vamos efetivamente aplicar a tentativa? Não, porque ele nem sequer tentou cometer um crime. São chamados crimes putativos. Ele pensa que está a cometer um crime, mas na verdade não está a cometer nenhum crime. E aqui não se aplica sequer a tentativa. Também não se aplica quando o próprio objeto essencial, a consumação do crime, não se verifica, não existe. Imaginemos o seguinte, mais uma vez olhando aqui para o crime de homicídio. O indivíduo quer matar A, só que o A já está morto. Está a perceber? O A já está morto e ele pega numa faca e golpeia-o. Aqui há efetivamente tentativa, não vai ser punida a tentativa porque há inexistência do objeto. Para que exista efetivamente crime de homicídio, o objeto essencial é o quê? É a vida. Não existindo vida, não há aqui o cometimento de um crime. Ele pode ser cometido, pode ser punido depois por um outro crime concreto, mas pelo homicídio na forma tentada não vai ser porque já não existia a vida e, portanto, nos afastamos a punibilidade da tentativa nesses casos. No entanto, existirão circunstâncias, como eu disse, em que a pessoa concreta pode desistir de forma voluntária do crime. Pode acontecer circunstâncias alheias à sua vontade, não é? Como, por exemplo, o indivíduo pega na viatura, tenta ir contra o senhor, embate contra o senhor, dispara, vai desferir os golpes com faca ou outra arma branca qualquer. No entanto, a pessoa não morre, porque é salva no momento, porque circunstâncias diferentes o meio utilizado não atinge órgãos fatais e, portanto, a pessoa não morre. Aqui há tentativa, no entanto, por situações alheias à vontade do próprio autor. No entanto, na desistência já existe aqui circunstâncias intrínsecas ao próprio autor. O autor decide que já não vai cometer o crime. E desistindo, o que é que vai acontecer? O artigo 22º estabelece. Número 1. A tentativa não é punível quando o agente voluntariamente desistir de prosseguir a execução do crime ou impedir a consumação ou ainda, não obstante a consumação, impedir a verificação do resultado que a lei quer evitar. Perfeito. Nessas circunstâncias previstas no artigo 22º, número 1, o indivíduo vai lá, decidiu matar, chegou quase a embater com a viatura no indivíduo, decidiu e desvia. Perfeito. Evitou o momento. Não é? No entanto, evitou a própria consumação, impediu a consumação do ato. No entanto, se ele até chega a consumar, embate com a pessoa, mas depois faz de tudo para evitar que a pessoa não morra, levando-o para o hospital e tudo mais, porque efetivamente arrependeu-se do cometimento desse crime, também pode a lei perceber e fazer com que o indivíduo não seja efetivamente punível, porque qual é o bem jurídico protegido pelo crime de homicídio? É o bem-vida, e portanto ele conseguiu fazer com que a pessoa não morresse, com certeza vai ser afastada a questão da própria punibilidade da tentativa. O número 2 estabelece: quando a consumação e a verificação do resultado forem impedidos por circunstâncias independentemente da conduta do desistente, a tentativa também não é punível se ele se esforçar seriamente por evitar uma ou outra. Perfeito. Aqui, no caso de circunstâncias alheias à vontade dele, a punição pode não existir com uma condição: se ele se esforçar ao máximo para que tal situação não se verifique. Portanto, existindo, por exemplo, em regra, o crime é cometido por um único autor, mas podem existir circunstâncias em que vão existir duas ou mais pessoas. Existindo duas ou mais pessoas, como é que a gente vai efetivamente olhar para a desistência nesses atos concretos? O artigo 23º nos diz o seguinte: havendo comparticipação, se vários agentes participarem no facto, não é punível a tentativa daquele que voluntariamente impedir a consumação ou a verificação do resultado, nem a de quem se esforçar seriamente por impedir uma e outra, ainda que os outros comparticipantes consigam e prossigam na execução do crime ou o consumam. Perfeito. Imaginemos que duas ou três pessoas decidem furtar ou roubar ou assaltar, se preferir, a cantina do Mamadou do bairro. Né? Os três decidem e interpretam todo o crime, preparam todos os atos para que possam efetivamente executar aquele crime. Porém, um deles, um dia antes ou no momento da execução, decide não mais fazer isso, liga para a polícia, denuncia, faz a denúncia oculta e os polícias aparecem e impedem. Perfeito. Há aqui uma desistência e ele, de modo específico, não vai ser punido. No entanto, se a polícia não chega a tempo e o ato ainda assim se consuma, ele vai ser punido? Também não vai ser punido, porque efetivamente aqui desistiu e tentou procurar
evitar ao máximo que tal situação se consumasse. Portanto, o artigo 23º e o artigo 22º são espelhos de que, em determinadas circunstâncias, não obstante a gente tentar praticar um certo crime concreto, mas se a gente desistir ou nos arrependermos daquele ato concreto e fizermos de tudo para que o mesmo não se consume, podemos sim fugir àquilo que é a punição do nosso Código Penal. Perfeito. Olhando para essas questões todas, acredito eu que não será necessário mais falarmos sobre a consumação, porque já falamos sobre a consumação. Efetivamente existe quando a gente consegue alcançar todos os objetivos previstos na execução daquele crime concreto e, no entanto, ela é punida, sim, é punida a consumação nos termos da parte especial do Código Penal, na medida em que todos os crimes lá previstos são efetivamente punidos nos termos dos respectivos artigos. Nesse contexto, Jorge, vamos olhar agora para uma outra análise, né? Já falamos sobre o intercrimes, que é aquele momento, as fases ou as etapas que o próprio crime poderá sofrer. No entanto, vamos olhar para outra figura que é a comparticipação criminosa. Atenção, quando falamos sobre a comparticipação criminosa, leva-nos a criar uma comparticipação que vão existir vários criminosos, mas a verdade é que essa comparticipação criminosa está dividida em várias fases. Nós temos a autoria e temos os cúmplices. São esses indivíduos que aparecem, no entanto, numa primeira fase, vamos olhar para a autoria. A autoria é um elemento muito preponderante naquilo que é a execução de certo crime, porque, em regra, só vai existir crime se existir um autor, se existir alguém, o indivíduo que efetivamente vai dar aso à prática deste crime. No entanto, não o autor comparado com o autor em sede de processo civil, não. Aqui é o autor, agente do crime, o indivíduo que interpreta, que pratica, que executa o crime, que controla efetivamente todos os elementos da infração até a sua execução. No entanto, esse autor tem efetivamente vários conceitos em torno da autoria e eu aconselho já a verificar e a ler o livro do professor Orlando Rodrigues, né, que é espelho do nosso estudo, mas também pode ler o manual do professor Eduardo Correia, que fala sobre o direito criminal. Poderá encontrar várias questões inerentes a isso. No entanto, também pode ter qualquer outra doutrina aí sobre direito penal, vai encontrar em torno da autoria várias posições. No entanto, nós temos aqui a autoria é a imputação relativa ao agente responsável por uma conduta tipicamente lesiva, doutrinariamente falando, o domínio sobre a sua função na execução do ato criminoso, segundo a teoria final da ação objetiva ou teoria do domínio do facto. Existe autoria quando o agente praticou o tipo penal exatamente previsto na lei, agindo ainda com pleno e consciente vontade de praticar tal ato. Perfeito, meu caro. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que todo aquele indivíduo que controla o ato, desde a primeira fase do intercrimes até a execução, este é o autor do crime. Então, existem várias teorias em torno desta questão da autoria e eu convido-lhe a ler os manuais indicados para que possa perceber e ter ilações sobre isso. Eu não vou entrar em termos teóricos, que é para a gente não perder tempo, né? Porque o que cá nos trouxe é analisar o Código Penal. No entanto, posto esta questão da noção de autoria, é importante verificar que a própria autoria, nos termos do próprio artigo 24º, né, é importante que eu possa fazer uma leitura deste artigo 24º. Na verdade, está aqui a dizer o seguinte: autoria é punível como autor quem? A linha A, executar o facto por si mesmo. A linha B, executar o facto utilizando como instrumento outra pessoa. A linha C, tomar parte direta na sua execução por acordo ou juntamente com outros. E a linha D, determinar dolosamente outra pessoa a prática do facto desde que haja execução ou começo da execução. Perfeito. Nós aqui deste artigo 24º, que eu li agora, vamos tirar várias ilações e eu vou acompanhar com o Código Penal aqui, tenho o meu Código Penal físico, né? Vou verificando aqui as questões doutrinárias e vou fazendo acompanhamento com o Código Penal. No entanto, temos aqui as formas, dentro daquele artigo 24º, vão retirar-se várias formas doutrinárias, ou seja, podemos encontrar aqui uma autoria imediata ao material, podemos encontrar aqui a coautoria e podemos encontrar a autoria imediata e, por fim, a instigação. No entanto, esse autor imediato ao material, quem é? A autoria imediata existe quando
o crime é direta e pessoalmente executado pelo agente criminoso, nos termos da linha A do artigo 24º, ou seja, aquela linha do artigo 24º traz-nos aqui a figura da autoria imediata. Quem efetivamente praticar o crime de forma individual, autônoma e dolosa, nos termos da linha A do artigo 24, vai ser considerado como autor. Também pode ser cometido na forma de coautoria. Claramente, o crime pode ser cometido na forma de coautoria quando duas ou mais pessoas decidem efetivamente executar um certo crime, nos termos da linha C. Vamos lá verificar. Eu vou reler novamente isso. Na verdade, já li há pouco tempo, quando olhamos para o artigo 24º, mas nunca é demais, de modo a que você possa efetivamente ter essa ilação. Autoria, a linha C. É autor, é punível como autor, a linha C, quem tomar parte direta na execução por acordo ou juntamente com outro ou outros. Perfeito. No entanto, para que exista efetivamente coautoria, é importante que se preencham alguns requisitos. Quais são esses requisitos? Tem de existir um acordo, conforme vimos na linha C. Esse acordo ou decisão conjunta vai ser dirigida à execução de certo crime. Perfeito. Mas, Jorge, será que mesmo sem acordo a gente pode falar em coautoria? Sim, podemos falar em coautoria, porque esse acordo pode existir tanto de forma prévia ao crime, como no momento da própria execução do crime. Imaginemos que nós estamos a praticar um certo crime concreto num estabelecimento, somente os dois. No entanto, aparece a outra pessoa que decide nos ajudar no cometimento do crime e ajuda-nos, a gente põe-se em fuga juntos e depois partilhamos o produto do furto. Com certeza, há aqui um acordo, não é prévio, mas é sucessivo, na medida em que aconteceu no momento da execução. Também este acordo deve ser efetivamente expresso? Não, também pode ser tácito. Não é expresso quando as partes efetivamente acordam que querem praticar este crime concreto, e tácito quando, na verdade, o acordo ou o conluio é feito no momento, por exemplo, como eu disse há pouco, essa terceira pessoa aparece, não é? Não nos diz que efetivamente vamos roubar juntos ou furtar juntos, mas só os atos que eles praticam levam-nos a crer que ele quer e, portanto, a gente pratica juntos e vamos embora juntos. Aqui há um acordo tácito e não expresso, na medida em que não houve efetivamente essa situação. No entanto, um segundo requisito para que exista efetivamente coautoria é a execução conjunta do facto típico, ou seja, do crime previsto no Código Penal. Assim sendo, essa execução conjunta deve ser feita entre ambos, com todos os indivíduos que executaram, que acordaram lá inicialmente, depois vão e executam este crime concreto, aqui nesse caso um crime em coautoria. No entanto, posto a questão da coautoria, existe ainda a autoria imediata, que é prevista nos termos da linha B do Código Penal. Deixa-me cá ler mais uma vez a linha B no artigo 24. Estabelece o seguinte: é punível como autor quem executar o fato utilizando como instrumento outra pessoa. Perfeito. Essa coautoria existe quando a gente não executa o facto por suas próprias mãos e antes o deixa executar por outra pessoa, sem todavia perder o domínio do facto. Por isso é que eu lhes disse há pouco, quando nós olhamos para a questão da teoria, não podemos de maneira alguma deixar de parte a questão do domínio, porque ele tem que dominar o facto, o autor tem que dominar desde o momento da idealização até o momento da execução. Logo, aquele que não vai executar de forma direta, não é que é o autor imediato ou material, mas sim vai utilizar uma outra pessoa para que esta pessoa pratique o crime, ele não deixa de ser autor, vai ser autor, será o chamado autor moral, né? Isso é daquilo que são os nossos estudos teóricos, mas sendo ele autor moral, não deixa de ser condenado, vai ser condenado nos mesmos termos do que o autor material. Por quê? Porque ele não deixa de ter o domínio, simplesmente utiliza uma outra pessoa. Imaginemos aqui a título de exemplo. Alguém decide matar outra pessoa, mas não tem como, não tem coragem, não é astuto nessa situação. O que é que vai fazer? Paga dinheiro em outra pessoa e essa pessoa vai lá e executa o crime. Perfeito. Aqui um crime de homicídio. O autor vai ser tanto o autor imediato, que é o que executou, quanto o autor material,
ou mediato que, na verdade, orientou e mandou outra pessoa a praticar aquele ato concreto. E também se verifica muito nos dias de hoje em Luanda e em Angola, se assim podemos considerar, porque muitas vezes aqui há pessoas que querem um telefone de marca, né? Querem uma roupa de marca, um sapato de marca. E sabemos nós que aqui existem muitos indivíduos delinquentes por ali que praticam esses atos, furtam materiais telefônicos, furtam materiais informáticos de várias índoles. No entanto, fazendo esses furtos, posteriormente revendem a outras pessoas. O que é que eu faço? Eu quero um telefone de marca, né, top de gama, o que é que eu vou fazer? Meu caro, por favor, furta um telefone, me arranja um telefone. Ok, eu sei que aquele indivíduo não vai arranjar o telefone de outra forma, porque não tem dinheiro. O que é que ele vai fazer? Vai furtar. Furtando e depois vem e me vende. Com um preço assim. Ok? Eu deixo de ser autor. Não, és autor, não executaste, mas utilizaste outra pessoa para cometer o crime. Portanto, és um autor do crime de furto. E vai ser devidamente sancionado nos termos da lei como autor e não como um outro indivíduo, e não como um outro sujeito do crime. Portanto, para além disso, a linha D do artigo 24 vai então trazer-nos a figura do instigador, dizendo o seguinte, a linha D, é punível como autor quem determinar dolosamente outra pessoa a prática do facto desde que haja execução ou começo da execução. Significa que quando já existe execução, e aparece uma outra pessoa que incentiva de forma dolosa a que esta pessoa continue a praticar aquele crime ou que pratica vá até o fim, automaticamente está a ser conotado como instigador e vai ser punido como autor no processo, na medida em que incentivou outrem a praticar um crime concreto. Imaginemos nós que estão duas pessoas a brigar, não é? Em luta, em rixas grandes no bairro, e surge um terceiro e agita. Não, vai dar, dá mais, dá mais, dá mais. E nesse dá mais, dá mais, dá mais, uma das pessoas morre. Portanto, olhando para essa questão concreta, a pessoa falecendo, o instigador vai ser punido como autor também. Quer dizer que a moldura penal prevista lá para o crime de homicídio, nos termos do artigo 147, a ele também vai ser aplicada. Ok? Sem mais nem menos. Perfeito. Posto essa situação, olhando para a autoria, qual vai ser a punibilidade? Como é que nós vamos punir o autor do crime consumado? O autor do crime consumado vai ser punido nos termos do artigo 147 seguintes, ou seja, a parte especial tora, tal como se verifica na consumação do crime, como vimos anteriormente, a quando da abordagem em torno do intercrimes, aqui também vai ser o autor, em regra, vai ser punido nos termos dos artigos 147 seguintes, na medida em que todas as molduras penais previstas nos tipos de crimes específicos são aplicáveis para o autor. Significa que aquilo ali é previsto para o autor, é previsto para a consumação dos crimes. Perfeito. E agora vamos olhar para a cumplicidade. Não é? O cúmplice, quem é cúmplice? Para além do autor, podem existir outras pessoas e, portanto, nós aqui quando falamos de cumplicidade em termos doutrinários, nós não consideramos efetivamente como participação criminosa, mas também são considerados participantes do crime, porque eles participam apenas auxiliando, facilitando aquilo que é a própria execução do crime concreto, porque os autores vimos que tem o domínio do crime, mas esse cúmplice vem aqui e facilita apenas a execução do crime. Portanto, para podermos melhor olhar para essa questão do cúmplice, antes mesmo de falarmos do seu conceito previsto nos termos do artigo, conceito lá estabelecido no nosso esquema, é importante a gente olhar aqui para o artigo 25º. O artigo 25º fala sobre a cumplicidade. Número 1. É punível como cúmplice quem, fora dos casos previstos no artigo anterior, prestar direta e dolosamente auxílio material ou moral à prática por outrem de um facto doloso. Atenção, o auxílio pode ser moral ou pode ser material. Ou seja, eu posso chegar lá e ajudá-lo a praticar o crime de forma material ou simplesmente incentivá-lo a praticar o crime. Não é? Aí, esse incentivo também pode ser considerado como cúmplice. Então, lá na instigação, o indivíduo chega em contra-execução e agita. Não é? E na cumplicidade eu quero fazer isso. Faz mesmo isso, faz. Tratou bem, faz mesmo. E automaticamente estás aqui
a incentivar outra pessoa, só quer fazer um apoio material, moral, e esse apoio moral poderá dar-te lugar à aplicação de sanção na altura, na qualidade de cúmplice deste crime. No entanto, olhando aqui e voltando para o nosso esquema, nós temos aqui uma noção de cumplicidade, não é? E a cumplicidade em direito penal é quem, por qualquer meio, auxilia o autor ou toma parte na execução de um facto ilícito tipificado na lei penal e que assim é também a pessoa responsável pelo crime ou falta, não por haver sido autor do mesmo, mas por ter apoiado ou colaborado na execução do facto criminoso com atos anteriores ou simultâneos à sua prática. Perfeito. Então, este é o conceito de cúmplice. Todo aquele indivíduo que auxilia ou facilita a execução do crime é considerado como cúmplice. Exemplificando, olhamos aqui para a questão do assalto. Lembram-se há pouco os indivíduos que foram assaltar o Mamadou Perfeito. Então, eles precisavam de um carro para colocarem-se em fuga. No entanto, aparece um quarto indivíduo que tem um carro e pega ali o carro e ajuda-os a fugir depois do cometimento do crime. Ele é autor? Não participou, não teve domínio da execução, simplesmente estava ali e os indivíduos aproveitaram, subiram no carro e levaram-no. E também deram-lhe uma micha, entre aspas. Automaticamente é considerado cúmplice no processo e vai ser devidamente responsabilizado. No entanto, como é que se aplica a punição ao cúmplice? Essa punição vai ser aplicada com base ao artigo 25º ainda no seu número 2. Ou seja, a cumplicidade é aplicável ao cúmplice a pena fixada para o autor é especialmente atenuada. Perfeito. Significa que se a moldura penal aplicável para o autor for a prevista, por exemplo, ao crime de homicídio, como verificamos anteriormente na consumação e na tentativa, não é? E o homicídio, eu vos disse há pouco, ao autor aplica-se as molduras penais previstas no artigo 147 seguintes. Portanto, ao autor vai 14 a 20 anos para o crime de homicídio e para o cúmplice vai se aplicar o mesmo regime que a tentativa, ou seja, a moldura penal vai ser especialmente atenuada nos termos do artigo 74 do Código Penal. O que é que vai fazer aqui? Vai fazer uma remissão no número 2 do artigo 25º com os artigos 73 e 74 do Código Penal e assim tem efetivamente a questão facilitada. Porém, é importante, existem aqui outros elementos a serem indagados, como nós verificamos lá na aula anterior, a ilicitude, a culpabilidade são elementos efetivamente da infração. E essa ilicitude na comparticipação, havendo vários autores no crime concreto, como é que nós vamos olhar para a questão da ilicitude? Atenção, a ilicitude aqui é transmissível. No entanto, o artigo 26º estabelece o seguinte, número 1. As qualidades ou as relações especiais do agente, de cuja verificação depender a ilicitude do facto, comunicam-se aos demais comparticipantes para efeitos de determinação da pena que lhes é aplicável, salvo se outra for a intenção da lei ou coisa diferente resultar da natureza do crime. Perfeito. Número 2, a comunicação referida no número anterior não se verifica do cúmplice para o autor. Perfeito. O que a gente vai olhar aqui é o seguinte, existindo vários autores, como eu disse há pouco, existe transmissão da ilicitude. No entanto, sempre que forem um autor e um cúmplice, não podemos transmitir a ilicitude do cúmplice para o autor, nos termos do número 2 do artigo 26º. Porém, e a culpabilidade? Né? Sabemos que a culpabilidade também é um elemento preponderante para que exista a punição. Nós verificaremos isso mais tarde, mas é importante que você tenha já isso em atenção e por isso é que a culpa está dentro daquilo que são os próprios elementos da infração. No entanto, cada comparticipante, diferente do que acontece lá na ilicitude, onde existe essa comunicação, essa transmissibilidade, aqui não existe essa comunicação, na medida em que o artigo 27º estabelece. Cada comparticipante é punido segundo a sua culpa, independentemente da punição ou o grau da culpa dos outros comparticipantes. Perfeito, aqui não há mais o que se dizer quanto a essa questão. E avançando, vamos analisar agora dois outros elementos essenciais. Não é? Temos aqui já no nosso código, no nosso esquema, né? Analisamos a questão da comparticipação criminosa, verificamos já a transmissão
da ilicitude e a não transmissão da culpabilidade, na medida em que cada um responde segundo a sua culpa, nos termos do artigo 27 e 26, respectivamente, do Código Penal, vamos agora olhar para o concurso de crimes e o próprio crime continuado. E é importante ainda, antes de avançarmos efetivamente sobre isso, abordar que o direito penal novo, o novo Código Penal, na verdade, trouxe aqui aquela figura diferente, né? Olhamos para o cúmplice, no entanto, antigamente existia o encobridor, ou seja, aquele indivíduo que a própria doutrina já muitas vezes criticava, né? Como é que o indivíduo que surge depois do cometimento do crime, depois da execução do crime, vai ser considerado como agente do crime. A doutrina já fazia efetivamente essa menção e os outros ordenamentos jurídicos já evoluíram nesse sentido e graças a Deus Angola também agora evoluiu para essa questão. Só que a questão que se coloca agora é, mas Jorge, o indivíduo aparece depois do crime e limpa o sangue e apaga todos os meios para que o crime, os indícios do crime não sejam vistos pelas autoridades policiais. Está a cometer aqui algum ato, que é o ato de cobridor, nos termos do Código Penal de 1886. E agora, não vai ser punido? O indivíduo pegou, escondeu o autor do crime, queimou a viatura que atropelou, quer dizer, ajudou de forma direta o próprio agente do crime, no entanto, não vai ser punido, vai ser punido, não é encobridor mais. Nós já não vamos considerar como encobridor. Porém, existe hoje, no novo Código Penal, um artigo específico para essas circunstâncias. Não é? Temos aqui na parte especial do Código Penal, fala sobre os crimes. No entanto, temos aqui o artigo 351, que felizmente não deixou de parte esses indivíduos. Tudo bem, já não existem encobridores, mas esses sujeitos não vão deixar de ser punidos, nunca vão. Temos aqui o artigo 351, que diz favorecimento pessoal. Vai aqui dizer o seguinte: número 1. Quem depois da prática de um crime prestar auxílio a quem praticou, impedindo, frustrando ou iludindo, no todo ou em parte, a atividade dos órgãos judiciários competentes por formas a que o agente subtraia a ação da justiça, a aplicação das ações penais ou a respectiva execução, é punido com pena de prisão até 3 anos ou com multa até 360 dias. Perfeito? Estamos aqui, efetivamente, a punir aqueles indivíduos que auxiliarem os indivíduos depois do crime cometido. No entanto, existem algumas circunstâncias em que esse favorecimento pessoal não vai ser aplicado, como são os previstos aqui nos termos do número 3 do artigo em causa, não é? E a sua linha B diz: o cônjuge, os ascendentes, os descendentes, os adotantes, os adotados, os parentes ou afins até ao terceiro grau da linha colateral da pessoa a quem prestar auxílio e ainda quem com este viver em situação análoga às dos cônjuges. Perfeito. Significa que nesses casos concretos nós não vamos de maneira alguma punir o favorecimento pessoal, mas aqui está. O favorecimento pessoal é aplicado em um crime concreto que visa efetivamente aqui a realização da justiça, crimes contra a realização da justiça e, consequentemente, nós vamos aplicar a pena a esses indivíduos que tentarem ou prestarem auxílio aos autores de certos crimes, autores ou cúmplices de certos crimes. Nesse contexto, podemos sim agora avançar para o nosso outro tema, que é inerente aos crimes, aos concursos de crimes e também ao crime continuado. E, na verdade, nós quando olhamos para o concurso de crimes, já tratamos sobre isso na aula em que falamos sobre o cúmulo jurídico, né? E o concurso de crimes é nada mais nada menos do que a existência de 2 ou mais crimes imputáveis a uma única pessoa, né? E se por exemplo nós olhamos para a coautoria, é quando existem 2 autores. Concurso é porque existem mais de 2 crimes, concurso de crimes. Nesse contexto, este concurso de crime pode ser feito de 2 formas, ou pode ser observado de 2 formas. Temos, por um lado, o concurso legal aparente ou impuro, não é? E, por outro lado, temos o concurso efetivo, verdadeiro ou concurso puro. Isso tudo nós já abordamos naquele vídeo e eu aconselho já a verificar este vídeo concreto. No entanto, esse concurso legal ou impuro, na verdade existia e era regulado nos termos do artigo 38, parágrafo único do Código Penal, revogado em 2021. No entanto, este concurso já não existe
existe um novo regulamento, um novo Código Penal. O Código Penal não fala sobre o concurso aparente, mas sim podemos ainda dizer que este concurso existe quando a conduta do agente apenas formalmente preenche vários tipos de crime, mas por via de interpretação conclui-se que o conteúdo dessa conduta é exclusiva e totalmente abrangido ou absorvido por um só dos tipos de crimes violados, pelo que os outros tipos devem recuar não sendo aplicados. Perfeito. Portanto, não vamos aqui nos mexer muito sobre essa questão, porque já foi abordado em série do nosso vídeo que eu pedi para ver. Por outro lado, temos o concurso efetivo verdadeiro ou puro, ou seja, o concurso efetivo, quando efetivamente se verifica aqui vários crimes a serem imputados sobre uma única pessoa. Não é? Estes concursos de crimes efetivos existem quando se comete mais do que um crime, quer através da mesma conduta, quer através de condutas diferentes. Ou seja, quer através de várias condutas ou de condutas diferentes. Essa questão, através de várias condutas ou de apenas uma conduta, vão aqui dar lugar a duas formas de concurso efetivo. Na medida em que o concurso efetivo poderá ser ideal ou poderá ser real. Poderá ser ideal quando, mediante uma só ação, ou seja, quando numa única conduta, ok, se violem diferentes tipos de crime. Okay? Numa só conduta se violem vários tipos de crimes. Imaginemos que o indivíduo pretende matar A, no entanto, desfere ou dispara contra essa pessoa e o mesmo projétil vai atingir mais do que uma pessoa, ou seja, para de A, atinge B, atinge C, atinge D. No entanto, ele pode até cometer o crime de homicídio se essa pessoa efetivamente falecer, porém, pode, através desse projétil, cometer outros crimes, como são o crime de agressão física. O crime de agressão física não, estamos a falar aqui o crime de ofensa à integridade física, não é? Nos termos do nosso Código Penal vigente, e, portanto, assim sendo, está aqui a cometer vários crimes. Existe um concurso de crimes e, portanto, vamos aplicar aqui um concurso ideal, porque numa única ação ele cometeu vários crimes. Porém, pode também existir aqui um concurso real, na medida em que já não existirá uma única conduta ou uma única ação, mas existirá uma pluralidade de punições ou pluralidade de sanções. No entanto, temos aqui quando a pluralidade de crimes cometidos corresponde a uma pluralidade de ações, dado o critério adotado da distinção entre unidade e a pluralidade de delitos. No entanto, o número de tipos legais efetivamente preenchidos ou o número de vezes que o mesmo tipo legal foi preenchido. Perfeito. Imaginemos que o indivíduo hoje furta, amanhã mata, depois da manhã injuria, no entanto, está aqui a cometer várias ações e nessas várias ações está a cometer vários crimes. Portanto, ele vai ser condenado, vai ser julgado e, no entanto, esse julgamento poderá ser aplicado uma única pena para ele. E, no entanto, é isso que a gente deve efetivamente olhar, daí que nós falávamos em série do concurso do cúmulo jurídico atual, né, que a punição do concurso de infrações é feita com base ao artigo 78 do nosso Código Penal. Mas pronto, só para dar aqui um respaldo legal de tudo aquilo que a gente já abordou em série daquela aula, vamos lá verificar o artigo 28º, que estabelece o seguinte: concurso de crimes. Número 1. O número de crimes determina-se pelo número de tipos de crimes efetivamente preenchidos ou pelo número de vezes que o mesmo tipo de crime for realizado pela conduta do agente. Número 2. Não há conduta de crime, não há concurso de crimes quando o facto é no todo ou em parte qualificado como crime por mais de uma norma penal incriminadora. Perfeito. Número 3. Na hipótese de referir ao número anterior, a linha havendo entre as normas incriminadoras uma relação de especialidade, aplica-se a norma incriminadora especial. Nos restantes casos, aplica-se a norma incriminadora que estabelecer pena mais grave. Perfeito. Significa que se um indivíduo cometer um crime e este crime for previsto em várias normas penais, nós vamos ter que olhar para esses critérios aqui, previstos no número 3 do artigo 28º. Ou seja, se aquele mesmo crime punido ou previsto em várias molduras, em vários tipos de crime, existir dentro destes regimes um regime especial, claramente que regra especial revoga a lei geral e, portanto, aplicamos a lei especial. Se não existir esse caráter especial, então o crime, ou o regime, ou o tipo que prevê o crime mais grave, automaticamente a gente vai aplicar a norma mais grave. Perfeito, não há aqui muito mais o que se dizer relativamente a isso, e a questão é a punição. Como é que a gente vai punir? Com base ao artigo 78.
É isso, Jorge. Não vamos inventar mais, porque o Código Penal é claro relativamente a isso. E nós já fizemos aqui um vídeo onde falamos de forma específica como é que se processa isso, quais são os regimes de aplicação da punição para o crime, para o concurso de crimes. Temos aqui o artigo 78, aqui, regras de punição em caso de concurso. Número 1. Quando alguém tiver praticado vários crimes antes de ter transitado em julgado, a condenação por qualquer deles é condenado numa pena única. Perfeito. A pena única tem como limite máximo a soma das penas concretamente aplicáveis aos vários crimes, não podendo ultrapassar os 35 anos. Vamos imaginar que, pronto, eu não queria fazer mais isso, mas vamos lá fazer. Vamos falar que o indivíduo comete o crime de homicídio simples, que tem essa moldura penal, cometa o crime de incêndio, né? Inundações, explosões, não é? Número é punido com pena de prisão de 2 a 12 anos. Quem provocar incêndio, imaginemos que provocou incêndio, no termos do artigo 277 do Código Penal, e portanto a moldura penal vai de 2 a 12 anos. 12 anos de prisão. Perfeito. Para além desse incêndio, cometeu também um outro crime, que é o crime de abuso sexual à pessoa internada. Perfeito. Artigo 185. No entanto, e a penetração. Ele faz abuso sexual com penetração à pessoa internada no sistema do artigo 185. Qual é a moldura penal aplicável? Está aqui, número 2. Se houver penetração, a pena é de prisão de 2 a 10 anos. Perfeito. 2 a 10 anos. Perfeito. Então, olhando para aquilo que é o artigo 78, ele cometeu aqui 3 crimes: homicídio simples, incêndio e também cometeu o crime de abuso sexual à pessoa internada com penetração. O artigo 78 nos diz que o que é que vamos fazer? Vamos ter que fazer uma soma, vamos ter que aplicar uma pena única. Perfeito. Uma pena única. E o número 2 diz: a pena única aplicável tem como limite máximo a soma das penas concretamente aplicáveis aos vários crimes, não podendo ultrapassar os 35 anos. Perfeito. Das penas concretamente aplicáveis. O que é que vai acontecer aqui? Nós temos 14 a 20, temos 12 a 12, temos 12 a 10, então devemos aplicar a moldura penal, a soma dessas molduras penais concretamente aplicáveis. Vamos imaginar que para o crime de homicídios o juiz decidiu aplicar 16 anos de prisão, dadas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Para o crime de incêndio o juiz decidiu aplicar 8 anos, dadas as circunstâncias atenuantes e agravantes. E para o crime de ofensas à integridade, de ofensas de abuso sexual com penetração à pessoa internada, o juiz decidiu aplicar efetivamente 10 anos. E temos aqui 16 mais 20, 26, e 8 mais 8 são 34 anos. 34 anos vai ser o limite máximo da moldura penal única aplicável nesse caso concreto. 34 anos, perfeito. No entanto, e o limite mínimo como é que será? Tratando-se de prisão, pois é. Número 3. A pena aplicável tem como limite mínimo a mais elevada das penas concretamente aplicadas aos vários crimes. Perfeito. Destes vários crimes aqui cometidos, homicídio simples, incêndio e a questão do abuso sexual com penetração à pessoa internada, qual é a moldura penal maior? Entre elas está aqui 20 anos. Portanto, a moldura penal aplicável para o concurso de crimes, para o agente que cometeu estes 3 crimes concretos, vai de 20 anos a 34 anos. Quer dizer que o julgador, quando verificar a situação concreta, vai ter em base, ou vai ter por base, essa moldura penal aqui. 20 anos a 34 anos. Significa que vai poder aplicar 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Quer dizer, em função das circunstâncias agravantes e atenuantes, no caso concreto, ele vai poder aplicar essas molduras penais. Perfeito. Porém, e para finalizar, temos agora a questão do concurso ou do crime continuado. O crime continuado é uma figura muito importante no novo Código Penal. E, na verdade, se olharmos para o Código Penal de 1886, não existia o crime continuado tipificado como tal, e logo é uma novidade traga pelo nosso Código Penal de 2020. E o crime continuado, o que é que é? Existe
quando, através de várias ações criminosas, se repete o preenchimento do mesmo tipo legal ou de tipos que protegem o mesmo bem jurídico, usando-se de um procedimento que se reveste de uma certa uniformidade e aproveita um condicionalismo exterior que propicia a repetição, fazendo assim diminuir a culpa do agente. Perfeito. Portanto, dentro dessa noção prevista aqui, existem pressupostos que o professor Orlando Rodrigues traz no seu Código Penal, no seu livro, no seu manual de apontamentos sobre direito penal, e estes pressupostos são: primeiramente, deve existir uma identidade fundamental dos bens jurídicos, ou seja, os bens jurídicos devem ser idênticos. Se vamos a falar do bem-vida, tem que ser bem-vida. Se vamos a falar do bem-honra, tem que ser o bem-honra, repetido várias vezes. Se vamos a falar da questão do patrimônio, tem que ser efetivamente bem-patrimônio. Significa que se eu injuriei hoje uma pessoa, tenho que injuriar de forma continuada a mesma pessoa. Se eu abusei sexualmente de uma pessoa hoje, devo continuar a abusar sexualmente da mesma pessoa para que seja efetivamente considerado como um crime continuado. Portanto, deve existir efetivamente um bem jurídico idêntico. Por outro lado, identidade do preceito penal violado, homogeneidade do comportamento, conexão temporal e espacial, ou seja, não podemos dar um longo espaço de tempo para o cometimento do outro crime. Tem que existir efetivamente aqui uma continuação longa. E por fim, tem que existir uma identidade de resolução criminosa, ou seja, a idealização do crime deve ser efetivamente idênticas, e isso efetivamente se verifica em todos os crimes. E, portanto, eu aconselho-lhe efetivamente a ler o manual do professor Orlando Rodrigues para ter mais ilações sobre essas questões. Eu não vou me alongar muito sobre isso, porque efetivamente o que nos trouxe aqui é o Código Penal, e temos aqui a questão da punibilidade. Como é que vamos punir o crime continuado? Para tal, e como eu vos disse, há uma novidade no novo Código Penal, porque já se fala de crime continuado. O artigo 29º fala sobre isso, crime continuado. Temos aqui ele muito bem delineado, estabelecendo o seguinte: número 1, constitui um só crime continuado a realização plurima do mesmo tipo de crime ou de vários tipos de crime que fundamentalmente ofendam o mesmo bem jurídico, executada por forma essencialmente homogênea e no quadro da solicitação de uma situação exterior que diminua consideravelmente a culpa do agente. Ou seja, o crime continuado tem essa questão. Vamos cometer vários crimes, né, de forma continuada, mas só que o bem jurídico tem que ser o mesmo, tem que existir aqui o mesmo preceito penal para aquela questão. Então não vamos aplicar uma sanção muito maior, porque estaremos aqui a efetivamente olhar para a diminuição da culpa do agente nos termos do número 1 do artigo 29º. Perfeito. No entanto, como é que nós vamos punir no caso de existir um crime continuado? Essa punição também existe aqui consagração legal para o efeito, não é? É o artigo 79, salvo erro, mas acredito que seja isso, o artigo 79, que vai efetivamente punir. Não é o artigo 79, não, é na verdade o artigo 80º, né, que é o artigo 80, que estabelece o seguinte: o crime continuado é punível com a pena aplicável à conduta mais grave que integra a continuação. Perfeito. Quer dizer que, né, a moldura penal mais grave é que vai ser punida. Okay. Ele ofendeu o bem jurídico várias vezes, né, um bem jurídico várias vezes, que seja o patrimônio, por exemplo. Ele assaltou hoje a casa do A, depois da manhã furtou o bem de B, depois no outro dia cometeu o crime de abuso de confiança, do outro cometeu o crime de burla, enfim, cometeu vários crimes de forma continuada, né, e ofendendo efetivamente o bem jurídico, e encontrar esses outros preceitos, pressupostos estabelecidos lá no manual do professor Orlando Rodrigues. Também o próprio artigo 28º estabelece mais ou menos quais são os pressupostos para que se verifique esse crime continuado. E, no entanto, não vamos aplicar-lhe as várias penas assim de forma concreta, como se estivéssemos a falar do concurso de infrações, mas sim aplicaremos no seu artigo 80 aquele crime cuja moldura penal seja mais grave. Portanto, se o crime de homicídio, se o crime de furto, a casa de A tenha como bens aqueles consideravelmente elevados, aí a gente vai aplicar aquele crime, porque o crime poderá ter a moldura penal maior.
Se for o crime de abuso de confiança que tenha um valor maior e, portanto, a moldura penal seja também maior, então aplicamos esse crime. Portanto, é basicamente isso que nós podemos olhar para a questão do crime continuado. Eu espero ter sido claro na minha abordagem de hoje. Sei que fui muito extensivo e a aula demorou muito, mas pronto, é efetivamente essencial que a gente aborde capítulo por capítulo. Existem alguns capítulos mais curtos, outros mais longos, mas é assim que a gente tem que viver e a gente vai efetivamente nos adaptar a isso. E eu espero que você vê o vídeo até o fim mesmo, né? E se está até aqui, claro que viu o vídeo até o fim, eu fico efetivamente muito feliz por esta razão. Portanto, meus caros, é basicamente isso. Analisamos hoje o capítulo 2º do título 2º inerente à parte geral do Código Penal. Olhamos aqui para alguns factos, formas especiais daquilo que é o próprio facto punível, analisamos o intercriminis, analisamos a comparticipação criminosa, olhamos para o concurso de infrações e, para finalizar, para o crime continuado. Portanto, é efetivamente muito prazeroso compartilhar conhecimentos consigo. Eu espero ter sido claro e coerente na minha abordagem. Caso não tenha sido, já sabe, não hesitem em ter em contato através das redes sociais e nós, de acordo com aquilo que for o seu pagamento, naquilo que é a contribuição para a manutenção do nosso canal, a gente vai responder da melhor maneira possível, porque a gente está aqui efetivamente para ajudá-lo. E se assim não quiser, pode efetivamente deixar a sua dúvida nos comentários e é de graça, a gente vai responder rapidamente, com maior pormenor. Então, portanto, meus caros, é basicamente isso. Eu agradeço pela sua audiência e pelo tempo dispensado. Eu espero por si no próximo vídeo e, como sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusvia.